Bom, pessoal, então boa tarde. Vamos começar agora do zero. Então, hoje a nossa aula será sobre algoritmos gulosos. Então, a primeira coisa é explicar o que significa um algoritmo guloso. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Tá? Está todo mundo enxergando bem? Sim. Tá bom. Muito bem. Então, vamos hoje para a aula de algoritmos gulosos. O algoritmo guloso, ele segue uma estratégia gulosa. O que é uma estratégia gulosa? Antes de entrar aqui nos dizeres do slide, a estratégia gulosa consiste no seguinte, em construir uma solução para o seu problema, agregando partes dessa solução pouco a pouco. E cada vez que você vai agregar uma parte nova a essa solução, você usa a estratégia gulosa. Dentre todas as possibilidades que eu tenho nesse exato momento para agregar uma parte nova à solução, eu vou agregar aquela que me parece mais apetitosa. Daí que vem o nome método guloso. Tá? Então, a gente vai ver que o método guloso ele funciona em alguns casos e não funciona em outros casos. Então, vamos ver um exemplo aqui no jogo de xadrez, que é o primeiro exemplo que vocês estão vendo aí no slide. Tá? Você está jogando xadrez, aí você está construindo, tá? Lance a lance, a sua estratégia. Então, se em cada momento você joga pensando apenas no que é mais apetitoso, tá, para aquele momento daquela jogada, você pode acabar perdendo o jogo. Isso pode ser desastroso. Então, no xadrez, você tem que pensar várias jogadas à frente para prever o que pode acontecer. Então, a estratégia gulosa, nesse sentido, ela é muito imediatista. Ela não serve para um jogo de xadrez. Ah, eu vou comer aqui o cavalo dele, porque é o que está mais fácil de fazer, e nesse momento aqui é o mais apetitoso a fazer. Só que aquilo pode ser uma armadilha que você não está vendo daqui a alguns lances, tá? O desastre que isso vai ser. Porém, tem outros casos em que a estratégia gulosa funciona bem. Por exemplo, num jogo de palavras cruzadas. Então, a cada passo, você vai construir, né, uma parte da solução do jogo. Então, você vai jogar, você vai colocar aquela palavra que te parece a melhor naquele momento, que é aquela mais fácil, que você consegue adivinhar. Isso seria o mais apetitoso. E fazendo assim, você vai preenchendo as casas do jogo e certamente você vai conseguir, colocando mais letras no jogo, ter mais facilidades nas próximas rodadas. Então, a estratégia gulosa parece funcionar nesse caso. Então, recapitulando, é o que está aí no terceiro parágrafo. A estratégia gulosa é aquela na qual a solução é construída passo a passo. E no próximo passo, eu vou escolher sempre o que é mais vantajoso naquele momento.
E nós vimos que isso pode funcionar e que isso pode não funcionar. Um outro exemplo onde não funciona, no trânsito. Então, você tem que construir uma solução passo a passo, que é o trajeto da origem, de onde você saiu, até o destino. Então, em cada momento, eu tenho que tomar uma decisão. Então, ao chegar numa bifurcação, onde eu posso ir por essa rua ou por aquela outra rua, eu tenho que fazer uma escolha. Eu posso usar uma estratégia gulosa. Bom, para onde o trânsito parece que está fluindo melhor? Ah, está fluindo melhor, parece que por aqui. Então, eu vou por ali. Isso é uma estratégia gulosa. Só que mais adiante, isso pode dar um problema. E se você escolheu ir pela rua onde o trânsito parece que está fluindo, mas, de repente, 2 ruas à frente, você vai encontrar um caminhão quebrado. No meio da rua, ele tem um engarrafamento. Então, você vê que essa estratégia gulosa no trânsito pode não funcionar. Tá? Então, essa escolha local, por que eu digo local? Porque ela é daquele momento, ela não olha o global, ela não olha o futuro, ela olha o que está sendo feito naquele momento. Eu acho que tem alguém aí com o microfone ligado, está fazendo uns barulhinhos aí, se der para desligar, tá bom? Então, como eu estava dizendo, fazer o que é mais vantajoso em cada momento é uma escolha local e não uma decisão global que olha tudo, que pode olhar para frente, né? Então, isso pode ser comparado a uma pessoa, por exemplo, uma pessoa míope, é uma pessoa que ela só enxerga dentro de um certo limite, num certo raio de ação, né? Eu também tenho esse problema, né? Então, a partir de um certo raio, eu não consigo enxergar. Então, eu tenho que tomar umas decisões baseadas naquela raio de ação que eu tenho naquele momento. Isso também pode ser comparado a alguém que não pensa no futuro, como no caso do trânsito. Ah, vamos por aqui, que por aqui está fluindo. Mas, olha, pensa bem no futuro. Você vai ter que passar num outro ponto ali, onde pode haver um engarrafamento. Então, espero que vocês tenham entendido bem o que é uma estratégia gulosa. Mas ela é uma estratégia ruim? Não. A gente vai ver que ela pode ser usada em muitos problemas diferentes. Então, como a gente viu, um algoritmo guloso, ele nunca se arrepende de um passo anterior. Ele toma a decisão e bola para frente. Vamos para o próximo passo. Essa é a estratégia gulosa. Então, para vários problemas, isso pode não ser estratégia ótima, mas para vários outros, a abordagem gulosa pode ser atraente e ótima. Tem um probleminha aqui, muito interessante, que chama o problema do troco. Então, a gente sabe que as moedas estão em falta. Em geral, o dinheiro está meio em falta, porque as pessoas pagam com cartão, com Pix, né? De várias maneiras diferentes. Então, na hora de pagar com dinheiro, ter moedinha é sempre um problema, né? Em algumas situações. Então, um problema comum para os comerciantes é ficar dando troco, né? Troco em dinheiro, troco de moedinha, né? E vamos supor que o comerciante busca dar o troco com o menor número de moedas, dentre aquelas que ele tem disponíveis ali. Então, qual seria uma estratégia gulosa? Como a gente poderia ajudar esses comerciantes a fazer um algoritmo guloso? Qual seria uma estratégia eficiente para que o troco seja dado sempre com o menor número de moedas? Tá? Então, na estratégia gulosa, você vai olhar para todas as suas moedas e você vai olhar, bom, se eu der a maior moeda que eu tenho, eu já eliminei a maior parte do troco, né?
Então, fica faltando menos troco para dar. Então, eu começo pelos valores grandes, pelos valores maiores. Isso deve diminuir o número de moedas. Mas será que isso funciona mesmo? Então, vamos imaginar um caso hipotético aqui, que eu tenho essas moedas hipotéticas, uma de 9, uma de 6, uma de 5 e uma de 1. Tá? Eu tenho que dar um troco de 7. Então, gulosamente, eu começo. A de 9 é mais do que o troco. Então, eu não vou dar. Vamos para a próxima. Agora eu tenho que dar uma de 6. Beleza, ela cabe no troco. Aí falta 1. Agora veio para uma de 5. Só preciso dar 1 de troco, vou descartar. E agora vem uma de 1, completo o troco. Então, beleza, gulosamente eu vou dar uma moeda de 6 e outra de 1. Isso não tem como melhorar. Não dá para dar um troco com menos de 2 moedas. Então, aqui o algoritmo guloso funcionou nesse caso. Para dar um troco de 15, vou começar com a de 9, depois eu vou para a de 6 e completei o 15. Não tem como melhorar. Agora eu vou tentar dar o troco de 11. Então, vamos lá. O 9 é menor do que 11, então eu já dou a moeda de 9. Agora faltam 2. 6 é maior do que 2, eu vou descartar. 5 é maior do que 2, eu vou descartar. Então, aí eu dou 2 moedas de 1 e completei o 11. Então, gulosamente, eu vou dar 3 moedas nesse caso. Uma de 9 e 2 de 1. Essa solução é ótima? A resposta não é ótima. Tem como melhorar. Como é que eu melhoraria? Eu posso não seguir a estratégia gulosa e dar uma moeda de 6 e outra de 5. Aí eu teria dado apenas 2 moedas. Então, está aqui um exemplinho interessante. Ele começa a funcionar no primeiro caso, funciona no segundo, funciona para vários exemplos, aí, de repente, chega um exemplo onde você vê que ele não funciona. Então, o algoritmo guloso, para funcionar, ele tem que funcionar sempre. Em todos os casos. Né? Um algoritmo, para estar correto, funciona em todos os casos. Não só na maioria dos casos, mas em todos. Então, se houver um caso para o qual a estratégia não vale, ela está incorreta. Tá? Porque a gente não sabe qual vai ser, né, o uso da nossa aplicação. Um outro problema bem mais interessante. Tá tudo bem com o problema do troco, pessoal? Vocês entenderam? Tá tudo tranquilo? Sim. Então tá ótimo. Sim. Vamos passar para um problema agora legal chamado escalonamento de tarefas ou de atividades. Então imagine que vocês estejam participando de um congresso e vocês pagaram caro, né, para participar desse congresso, uma inscrição cara. Então, vocês estão ávidos por conhecimento. Vocês querem assistir o máximo de palestras possível. Né? E vocês estão sendo observados pelos seus orientadores aí para render o máximo nesse congresso. Bom, é claro que em congresso não é de bom tom você entrar no meio de uma palestra. É muito chato, né? E sair antes que ela acabe. Então, num congresso, você sempre vai entrar no começo da palestra e sair no final. Essa é a regra das palestras de um congresso. Tá? Ok. Então, dada a programação do evento para um dia, que tem os horários iniciais e finais de cada palestra, você verifica que não dá para assistir todas ao mesmo tempo, porque há palestras simultâneas. Ok? Então, você não vai poder assistir todas, você vai ter que escolher algumas para você assistir. E você quer, então, maximizar o número de palestras que você vai assistir. Então, você tem a programação na sua mão e eu vou te dar 4 estratégias gulosas. Primeira estratégia gulosa. Eu vou pegar as que começam mais cedo.
Qual é a primeira palestra que começa mais cedo? Então, essa eu assisto. Aí assisto ela até o final. Terminou? Qual é a próxima palestra, a partir daquele horário, que não faz conflito com essa, que vai começar mais cedo? Aí você aguarda e vai assistir essa palestra. Então, essa é a estratégia. Começar na mais cedo. Quando acaba, você olha para as próximas. Claro que quando acaba, algumas podem estar acontecendo simultaneamente. Essas você já perdeu. Então, qual é a próxima mais cedo que eu posso assistir? Que não faz conflito com a que eu já assisti. Conflito de horário. Então, essa é uma estratégia gulosa. Eu vou construir uma solução onde a cada passo eu escolho aquela que me parece mais apetitosa, que começa mais cedo. Outra estratégia. Eu vou escolher as que têm menor duração. Então, eu vou escolher um conjunto de palestras que não estão em conflito, tais que todas elas têm a menor duração. Aí, será que eu consigo assistir mais palestras se eu escolher essa estratégia? Tá? É uma estratégia gulosa também. Então, vou assistir a primeira que tem menor duração, depois a próxima que tem a menor duração e assim por diante. Terceira estratégia gulosa. Assistir às palestras que têm menos conflitos umas com as outras. Então, vou escolher um grupo de palestras que tenha, minimizam esses conflitos entre elas. Tá? Outra estratégia gulosa. Por último, assistir as que terminam mais cedo. Não as que começam mais cedo, mas as que terminam mais cedo. Ou seja, de todas as palestras, qual é que termina mais cedo? É essa daqui. Então, eu vou assistir essa. Quando ela acabar, qual é a próxima que termina mais cedo? Bom, pessoal, aqui eu vou dizer para vocês o seguinte. A estratégia que funciona de verdade aqui é a última. Assistir às palestras que terminam mais cedo. Tá? Opa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, está aqui a programação do evento. Espero que todo mundo esteja conseguindo ver. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho várias estratégias. Se eu escolher essa estratégia das que terminam mais cedo, que é a que eu falei que vai funcionar, quais são as palestras que eu vou assistir? Bom, a palestra que termina mais cedo é a palestra A. Estão vendo? Eu marquei aqui com essa linha vertical. Número 1, ela é que termina mais cedo. Vendo? Então, eu assisto a palestra A. Quando a palestra A terminou, eu não posso assistir a B, senão eu vou entrar no meio da B, e não posso assistir a C, senão eu vou entrar no meio da C. Essas fazem conflito com a A. Qual é a próxima que termina mais cedo e que não faz conflito com a A? Então, não pode ser a B, não pode ser a C. Será que a F? Não, a F vai terminar lá na frente. Tem essa palestra D, que é a próxima que termina mais cedo, que não faz conflito com a A, tá vendo? Não pode ser a C, porque a C faz conflito com a A. Não pode ser a B, porque a B faz conflito com a A. Mas pode ser a D, que não faz conflito com a A. Então, minha próxima palestra é a D.
Qual é a próxima que termina mais cedo? Termina nesse tempo 5, é H. Mas H faz conflito com D. Não posso assistir a palestra H. Vamos para a próxima, que termina aqui no tempo 6. É a palestra E. Mas a E também faz conflito com a D. Não posso assistir. Qual é a próxima? É a palestra F, que termina no tempo 7. Mas também faz conflito com a D. Não posso assistir. Qual é a próxima? Palestra I. Termina no tempo 8. Não faz conflito com a D. Ó. Aí começa depois que a D acaba. Então, usando essa estratégia gulosa, eu vou assistir as palestras A, D, I. E aí eu garanto para vocês que eu consigo assistir no máximo 3 palestras nesse evento. Não consigo assistir mais palestras. Esse método guloso me chega na solução ótima. Tá? Teria como eu verificar isso empiricamente? Bom, alguma dúvida sobre essa estratégia gulosa? Tá tudo tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Vocês estão quietinhos, hein? Então, vou continuar seguindo, hein? Olha só que interessante. Se você colocar a palestra F no conjunto ótimo... Professor. Oi? Fazer uma pergunta nada a ver, mas... Como é que o senhor tem... Porque o senhor tem certeza, já estudou o conteúdo, mas como que o senhor tem certeza que a última opção é a melhor? Eu vou provar para você que a última opção funciona. Tá? Uhum. E é a ótima. Que é a ótima. E para os outros 3, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça para montarem exemplos e verificar se funcionam ou não. Aí vocês vão ver que não funcionam. Tá? Beleza. Vamos lá. Mas esse último caso eu vou provar que ele funciona. Tá bom? Mas aqui, olha só, é fácil verificar que não dá mais, que essa solução é ótima. Quer ver? Suponha que uma solução ótima tivesse a palestra F. Só que a palestra F, pessoal, é uma desgraça, né? Ela faz conflito com todo mundo. Repara, menos com a A. Então, se você colocar F numa solução, só pode entrar a A junto com ela. E aí só vai assistir 2 palestras. Então, a palestra F não está em nenhuma solução ótima. Vamos ver a palestra E. A palestra E faz conflito também com todas as palestras, praticamente, menos a C e a A. O E faz conflito com F, com D, com G, com H, com I. É só olhar os intervalos de tempo aí. Tá? Mas acontece que entre A e C, eu só posso escolher uma das 2. Então, se o E tiver na solução, vai ser uma solução só com 2 palestras também. Vamos passar para a palestra D. A palestra D, sim, faz parte da solução ótima. Então, ela está bem. Vamos ver a palestra G. Por que ela não faz parte de uma solução ótima? Ou se ela pode fazer parte de uma solução ótima? Olha, a palestra G, ela entra em conflito com I, H, D, E e F. Só não entra em conflito com B, C e A. Só que de B, C e A, eu só posso escolher uma. Então, a palestra G, se tiver na solução, só pode ir com mais uma palestra. E assim por diante. Aí você vai ver que uma outra solução ótima poderia ser trocar o A por C. Aí eu teria CDI. É uma outra solução ótima,
mas que ela não pode ser obtida pela nossa estratégia gulosa. A nossa estratégia gulosa pega sempre a mais cedo, e a próxima mais cedo, e a próxima mais cedo, que não dá conflito com as anteriores. Vocês entenderam? Ok, professor, entendi. Então, vocês podem trocar a palavra palestra por tarefas. Você tem quantas palestras, quantas tarefas eu posso rodar em paralelo aqui, né? Que não são conflitantes. Você pode rodar até 3 tarefas em paralelo aqui, ó, A, D e I, porque elas não entram em conflito umas com as outras. Tá? Então, você pode usar esse exemplo da palestra para várias outras situações. Aqui tem uma demonstração de por que esse método funciona. Então, ele é guloso e poderoso, né? Porque, além de ele usar a estratégia gulosa, ele consegue resolver o problema. Tá? Então, assistir sempre as que terminam mais cedo. Então, sejam start de X e finish de X, né? S de X e F de X, os horários onde as palestras começam e terminam, cada palestra X. Aí eu vou pegar uma solução da estratégia gulosa e vou pegar uma solução ótima. Então, a solução gulosa vai chamar A e a solução ótima vai chamar O. Ok? E eu vou mostrar que as duas têm o mesmo tamanho. Então, aqui estão as escolhas da estratégia gulosa. Palestra I1, palestra I2, palestra IK. Lá no caso do nosso slide, o K era 3. Né? Eu tinha 3 palestras. I1 é a palestra A, I2 é a palestra D, e 3, que é o IK, é a palestra I. Beleza? E também tem as palestras da solução ótima, J1, J2 até JM. O que a gente sabe? Como essa solução é ótima, o K é maior ou igual que o M. Né? Porque isso aqui é ótimo. Então, nenhuma solução pode ter menos palestras do que a solução ótima. Só que eu vou mostrar que o K, na verdade, é igual ao M. Tá? Então, eu vou começar mostrando que para qualquer valor 1, 2 até K, qualquer valor R, variando de 1, 2 até K, eu vou mostrar para vocês que o tempo de término da palestra IR é menor ou igual que o tempo de término da palestra JR. Ih, está difícil de entender. Não, não está não. Pega aqui a palestra I1. Então, o R é igual a 1. E pega aqui a palestra J1, na solução ótima. Então, o R aqui também é igual a 1. Então, eu vou comparar a palestra I1 da minha solução gulosa com a palestra J1 da solução ótima, que pode ser outra. Vocês concordam que, pela estratégia gulosa, o I1 termina antes do J1? Sim. Por quê? Porque a estratégia gulosa justamente é aquela que escolhe em primeiro lugar a palestra que acaba mais cedo. Certo? Então, o tempo de término da palestra I1 é menor ou igual que o tempo de término da palestra J1. Então, isso é uma prova por indução. Eu acabei de provar para vocês a base da indução. De acordo? Muito bem, pessoal. E agora eu vou continuar a indução sobre a quantidade de intervalos K. Tá? Então, eu vou supor que a afirmação é verdadeira até R-1 palestras, ou intervalos. Ou seja, que o F da palestra IR-1 é menor ou igual que o F da palestra JR-1.
Tá? Isso é minha hipótese de indução. Eu já provei para o caso R igual a 1, e agora eu assumo que por indução, até o valor R menos 1, essa propriedade vale. E agora eu vou mostrar que ela continua valendo para R. Então, como é que eu dou o pulo do R menos 1 para o R? Vamos lá. Como as palestras ou intervalos na solução ótima são compatíveis, quer dizer, qualquer solução não dá conflito. Então, o que eu tenho? Que o tempo de término da palestra JR menos 1 certamente é menor ou igual que o tempo de início da palestra JR. Claro. Então, usa transitividade, eu tenho F de IR menos 1 menor ou igual que F de JR menos 1, que é menor ou igual que S de JR. Então, o tempo de término da palestra IR menos 1 é menor ou igual que o tempo de início da palestra JR. Isso quer dizer o quê? Que no momento em que o algoritmo guloso vai selecionar a próxima palestra IR, essa palestra JR ela está disponível. Por que ela está disponível? Porque ela não entra em conflito com a última que eu escolhi pelo método guloso. Lembrando, as palestras I são as do método guloso. As palestras J são da solução ótima. Então, na hora que eu vou fazer a escolha da palestra número R, do intervalo número R, observa que a palestra JR ainda não começou. Então, ela não está em conflito com aquelas que o método guloso já escolheu. Logo, o método guloso poderia escolher essa palestra. Tá? Mas a escolha gulosa vai escolher uma certa palestra IR, que vai ter um tempo de término menor ou igual do que a palestra que o tempo de término da JR, pela escolha gulosa. Então, a palestra da solução ótima estava disponível, então eu vou escolher a palestra que acaba mais cedo. Então, isso aqui vai valer. Pode ser que seja uma outra palestra, pode ser que seja essa própria palestra JR. Mas por que isso mostra que o algoritmo guloso é ótimo? Então, suponha por contradição que essa solução A, que a solução gulosa A não seja ótima, ou seja, existe um conjunto ótimo com mais intervalos do que A. Tá? Muito bem, porque eu quero maximizar. Então, a solução ótima é a que tem mais palestras. Tá certo? Ou seja, voltando aqui, eu não sei, mas eu tinha falado que, como essa solução é ótima, o K é menor ou igual que o M. Eu não sei se eu falei ao contrário, mas aqui a solução ótima é a que escolhe o maior número de palestras. Tá bom? Mas pela indução, eu acabei de mostrar isso para vocês. Que o F de IK é menor ou igual que o F de JK. Acabei de mostrar isso no slide anterior. Tá? Para qualquer valor de K. Certo? Mas como o O tem mais intervalos que A, vai existir uma palestra JK mais 1 que tem início após o fim da palestra JK, lá na solução ótima. Então, essa palestra estava disponível também para o método guloso. Só que o guloso já parou. Não tem mais nenhuma palestra disponível para ele. Então, isso é um absurdo. Tá? Então, essa é a técnica para provar que esse método funciona. Eu estou comparando sempre a solução gulosa com a solução ótima. E eu estou sempre provando
Bom, a solução gulosa é aquela que tem mais palestras, né? Então, o K é menor ou igual do que o M. Tá? E eu estou provando que até o valor K, o tempo de término da palestra gulosa, gulosamente escolhida, é sempre menor ou igual que o tempo de término na solução ótima. Mas como a solução ótima tem mais palestras, se eu assumir isso, vai haver uma nova palestra que vai estar disponível para o guloso também. Por quê? Porque o tempo de término da palestra gulosamente escolhida IK é menor ou igual que o tempo de término da palestra otimamente escolhida JK. Então, a palestra JK mais 1 da solução ótima estaria disponível para o método guloso, porque ela não faz conflito. Mas o guloso já parou. Então, a gente tem um absurdo. Então, conclusão. A solução gulosa e a solução ótima têm que ter o mesmo número de palestras. O K é igual ao M. Ok? É uma prova um pouco complicadinha. Então, vou fazer o seguinte. Vocês vão depois, com calma, olhar de novo esse vídeo. Vocês vão olhar essa demonstração, conversar entre vocês. E se tiver qualquer dúvida, vocês vão entrar em contato comigo pelo Classroom. E aí eu vou responder. E na aula que vem, que eu também vou dar na sexta-feira que vem, se ainda ficou dúvida sobre essa demonstração, vocês vão me perguntar e eu vou mostrar novamente. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Então, vocês vão ter essa tarefa de olhar essa demonstração direitinho, tá? E ver que ela está toda funcionando certinho para provar que as escolhas gulosas levam a uma solução que é ótima. A solução ótima pode ter outros intervalos, mas o K vai ser sempre igual ao M. Agora eu quero mostrar um outro problema, que é o problema da árvore geradora mínima. Já foi quase 1 hora de aula. Então, vou ter que dar uma corridinha aqui para vocês verem uma outra aplicação do método guloso. Eu vou sair um pouquinho desses slides que a gente tem usado na disciplina e vou usar uns outros slides que eles estão disponíveis lá no material complementar. Tá? O problema da árvore geradora ótima é o seguinte, talvez muitos de vocês, ou alguns, pelo menos, já tenham ouvido falar nesse problema. Eu tenho aqui um grafo conexo, tá? Só tem uma componente conexa aqui, grafo G, com pesos positivos nas arestas. Então, cada peso de uma aresta, ou custo, está aqui escrito na aresta. Esse exemplo eu tirei do livro do Cormen. Então, o que eu quero? Eu quero determinar uma árvore geradora de G com custo mínimo. Então, imagina um problema de redes, um problema de conexões. Eu tenho aqui, tá, meus terminais, que são os nós do grafo, numerados aí com essas letrinhas minúsculas, tá bom? E eu tenho essas conexões que tem custo. Para você usar essa conexão aqui, você paga 8. Tá? Para usar outras conexões, você paga o valor que está escrito aí. O que eu quero? Eu quero conectar todos os terminais
numa malha, que é a árvore geradora, não pode faltar nenhum. Então, essa árvore geradora é um subgrafo do meu grafo. As arestas que vão entrar na árvore geradora são essas que estão aí em bold, em cinza bold, aí, essas mais grossas aí. Aquelas que eu descartei são essas fininhas. Então, essas que estão aí em bold, aí, mais grossas, né, são as que eu escolhi para fazer parte desse subgrafo, dessa árvore geradora. Ou seja, é uma árvore, ou seja, não tem ciclo, que alcança todos os nós da malha do grafo, conecta todos os nós, sem ciclo, porque o ciclo é uma redundância. Vocês conseguem enxergar que um ciclo é uma redundância, por exemplo? Se eu colocar essa aresta 6 aqui na minha solução, essa que eu não escolhi, estão vendo aqui? Eu vou ter um ciclo custo 2, custo 4, custo 2, custo 6. Vou ter um ciclo aqui. Só que isso aí vai me dar uma redundância, porque o que é uma redundância? Para ir do nó F para o nó I, por exemplo, tanto eu posso ir pegando a aresta 2 e essa aresta 6 que eu teria escolhido, a um custo 8, tá vendo? Teria esse caminho. F para G para I. Ou teria outra possibilidade, F para C para I. Então tem uma redundância. Então, quando você tem ciclo, começa a ter redundância para ir de um nó a outro. Tem várias possibilidades. Então, a árvore geradora ela é um subgrafo acíclico. Então, um certo nó vai disparar uma mensagem de broadcast, e aí eu vou construir, essas mensagens se espalham pela malha, e eu vou construir uma árvore sem redundâncias, que liga todos os nós, alcança todos os nós. Por isso que ela se chama geradora, e não tem ciclos, não tem redundâncias. Por isso que ela é uma árvore. O nome árvore é sugestivo, né? Ela vai se ramificando, 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 e esses galhos nunca voltam a se encontrar. Então, por exemplo, eu poderia começar aqui no C, ramifica para esse lado, é um ramo aqui, ramifica para esse outro lado, outra ramificação para cá, outra ramificação para lá, e esses ramos vão se abrindo, alcançando todos os nós e não voltam a se encontrar. Então, não fecha ciclo. Mas tem mais, pessoal. Eu quero o custo mínimo. Como assim custo mínimo? As arestas que você vai escolher para fazerem parte da árvore geradora, a soma dos custos que você escolheu tem que ser a menor possível. Então, será que o método guloso funciona nesse caso? Como seria um método guloso? Alguém quer arriscar aí uma proposta de método guloso? Tem algum nó de partida, professor? Não tem nó de partida. Eu acho que poderia escolher a partir de algum nó, né? A aresta que tem o menor peso. Você já está propondo uma solução onde você escolhe o nó primeiro, né? E depois, partindo desse nó, você escolhe uma aresta de custo mínimo saindo desse nó. Certo? Isso. É uma abordagem. Essa abordagem que você me explicou chama-se algoritmo de Prim, que é o próximo algoritmo que eu vou dar hoje, ainda se tiver tempo. Mas tem uma outra abordagem, que é o algoritmo de Kruskal, que é o seguinte: não escolhe nó nenhum. Você vai lá na sua sacola de arestas e pega a mais barata e põe na sua árvore geradora.
Depois você vai na sua sacola de arestas e pega a mais barata de novo. E põe na sua árvore geradora. E vai pegando as arestas. Vamos mostrar como é que se faz isso. Qual é a aresta mais barata que você está vendo aí? É de custo 1. Então, eu vou lá e virou azul. Peguei a aresta para mim. Isso é uma estratégia gulosa. Qual é a aresta mais barata? Essa é a escolha apetitosa. Vou construir a solução passo a passo. Nesse passo, vou pegar o mais barato. Próxima aresta. Bom, agora eu tenho um empate. Tanto posso pegar essa de custo 2 como essa aqui embaixo. Aí tanto faz. Se der empate, você pode pegar qualquer uma das duas. Então vamos supor que eu peguei essa azul aqui. Próxima aresta continua com custo 2. Pego ela. Então você está vendo que a solução ela não está formando uma árvore assim toda juntinha. São pedaços que vão se juntando até virar uma árvore só. Vamos continuar porque vocês vão ver isso. Próxima aresta barata. Essa de custo 4 ou essa? Pego essa daqui. Próxima aresta, essa daqui, de custo 4. Agora, a próxima aresta tem custo 6. Posso pegar? Não. Não, porque vai virar um ciclo, né? Vai Não virar o pode. ciclo. A aresta de custo 6 você tem que jogar fora, ó. Joguei fora, botei ela em vermelho aqui. Não pode pegar, senão fecha o ciclo. Próxima aresta. Custo 7. Pode ser essa ou essa. Se eu escolher essa aqui, não pode pegar. Porque vai fechar esse ciclão aqui, tá vendo? Então, não pego. Próxima aresta é essa aqui. Pode pegar sem problema. Próxima aresta, custo 8. Tem duas. Essa e essa. Nenhuma das duas dá problema. Então, vou pegar essa de cima. Próxima aresta. Agora, outra de custo 8. Só que agora eu não posso pegar. Se eu pegar, vai fechar esse ciclo enorme aqui, ó. Aí não vai ser mais árvore, então não pego. Próxima aresta, custo 9, posso pegar. Custo 10, não vou poder pegar, senão vai fechar esse ciclo. Custo 11, não vou poder pegar, senão vai fechar esse ciclo aqui, ó. E próxima, custo 14, também vai fechar ciclo, que seria esse aqui. Então, essa é a simulação do algoritmo. E o pseudocódigo dele é bem simples, tá? Método guloso, então, como eu falei, a cada nova iteração, acrescente a sua solução parcial a parte mais apetitosa. Então, como a minha árvore vai alcançar todos os nós do grafo, eu vou inicializar aqui o conjunto de nós da árvore com o conjunto de nós do grafo. Eu começo com todos os nós na minha árvore, só que sem nenhuma aresta. Ok? O que vai garantir a minha estratégia gulosa? Seguinte, eu pego todas as arestas e ordeno. Eu faço aqui uma ordenação por peso, por custo, das mais leves para as mais pesadas. E vou seguir essa ordem. Primeiro eu pego o E1, depois eu pego o E2. E os empates? Sem problema. Deu empate, escolhe arbitrariamente. Tá? E aí, desculpem, vamos percorrer as arestas aqui da esquerda para a direita, com essa variável J. Okay? Então, vamos lá. Se é J, que é a aresta da vez,
não forma ciclo com as que eu já escolhi na minha estrutura de dados T, então eu acrescento. Senão eu não acrescento, descarto e vou para a próxima iteração. Aí, de novo, se a aresta da vez não forma ciclo com as que já estão na árvore, que são as azulzinhas, então eu acrescento. Senão, não acrescento. E acabou. No final, eu vou ter uma árvore geradora. Essa ordenação me garante que as minhas escolhas são gulosas. E isso funciona. Se nós voltarmos aqui para os slides da nossa disciplina, aqui explica direitinho tudo que eu já falei. O que é uma árvore geradora mínima, as aplicações, tá? E aqui tem uma prova de que esse método funciona. Mas antes da prova, eu quero fazer detalhes da implementação desse método aqui. Então, essa estratégia gulosa, ela funciona, tá? Para esse problema. Para outros problemas, a gente viu que não funciona, mas para esse problema em específico, a estratégia funciona. Tá bom? Então, antes de voltar para cá... Pois não. Mas eu posso ter outra árvore ali também, né? Não é a única. Não é única, você tem toda a razão, por exemplo. Que ali eu vi ali na hora que foi escolher o 8, né? Aí escolheu lá de cima. Isso. O algoritmo estava nesse ponto aqui. Nesse ponto eu tinha uma escolha. Ou eu escolhia essa aresta de custo 8, ou essa. Podia ser qualquer uma das duas. Aí eu escolhi a de cima, mas poderia escolher a de baixo. Não tem problema. Se eu escolhesse a de baixo, teria uma outra árvore, diferente dessa. Só que o custo seria o mesmo. Então, a solução ótima, ela não é única. Tá bom? Beleza. Muito bem observado. Obrigado. Tá? Muito bem observado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta sobre essa estratégia gulosa para fazer a árvore geradora? Beleza, pessoal. Então, vamos ver como que eu vou implementar esse algoritmo e essa questão, como é que eu verifico na prática? Ordenar as arestas por peso é mole, né? Você pega um método de ordenação quicksort, merge sort, heap sort. Você ordena esses pesos, esses custos das arestas tranquilo. Então, esse algoritmo parece ser de implementação simples. Porém, tem uma parte aqui, ó. Como é que eu sei que uma aresta não forma ciclo com as arestas que eu já escolhi? Isso é um detalhe de implementação interessante. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos dar uma olhada nisso. Eu já rodei aqui a simulação. E o custo final da minha árvore geradora é 37. Como observou o colega, se eu trocar essa aresta de custo 8 por essa, tiro essa da solução e coloco essa no lugar, vai dar outra árvore geradora, que também é ótima, com custo 37. Ok? Então, a minha questão é essa. Como saber de modo eficiente se a aresta em consideração, que eu vou escolher na próxima iteração, ela forma ciclo com as azuis que eu já escolhi antes? Como é que eu evito esses conflitos de ciclo?
Então, olha só, pessoal, a estratégia é o seguinte: você pode incorporar uma nova aresta à solução se ela une duas árvores distintas. Olha que sugestivo. A minha solução parcial, ela ainda não é uma árvore geradora. Ela é uma floresta, porque é um monte de arvorezinhas. E essas arvorezinhas vão se juntando. Se vocês olharem aqui a mecânica do algoritmo, olha, por exemplo, essa situação. A minha solução parcial, por enquanto, tem essa arvorezinha com 3 nós, está vendo aqui embaixo? Esses 3 nós e essas 2 arestas. É uma arvorezinha. E aqui eu tenho outra arvorezinha. E quais são as outras árvores? São os nós isolados, são árvores triviais. Esse e esse. Então, no começo, o meu algoritmo começa com N árvores triviais. O número de nós é N. Cada árvore é formada por um único nozinho. À medida que eu ponho uma aresta, eu junto 2 árvores. Botei essa aresta aqui, juntei essa árvore trivial com essa árvore trivial, formei uma árvorezinha maior. Agora eu juntei essa árvore que tinha 2 nós, com essa árvore trivial, formei uma árvore com 3 nós. E assim vai andando. Quando eu acrescento essa aresta de custo 4, eu junto essa árvore com 2 nós a essa árvore com 3 nós. Formei uma árvore com 5 nós. E 4 arestas. E assim o algoritmo vai. E eu vou sempre poder juntar uma nova aresta se ela une 2 árvores distintas da floresta. Aqui eu tenho uma floresta, que é um conjunto de árvores, né? Uma árvore, 2 árvores, que é a segunda árvore, 3 árvores, 4 árvores. Por que essa aresta 6 não entra? Porque ela vai juntar um nó que está numa árvore a um nó que está na mesma árvore. Então, se eu estou na mesma árvore e tento juntar 2 nós que estão em galhos diferentes, eu vou formar um ciclo. Isso não é possível. Ela vai ser descartada. Mesma coisa, essa aresta de custo 7. Vai juntar um nó que está nessa árvore com um nó que está na mesma árvore. Porém, se eu colocar essa aresta de custo 7, não tem problema, que eu vou juntar essa árvore com essa árvore. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Professor, no caso, o algoritmo, ele tem que, a cada árvore que vai ser adicionada, eu marco em qual árvore que ela pertence, né? Exatamente. E aí vamos supor ali do nó 6 ali, né? Vamos supor que aquela árvore que está ligando, o de cima ligando embaixo, seja A e B, né? A de baixo B e a de cima A. Então B já pertence à árvore 1. A também pertence à árvore 1. Então, se eu vou ligar A a B e são pertencentes à mesma árvore, então eu não ligo. Então, ali, no caso do algoritmo ali, eu fiquei pensando, na hora que eu vi o algoritmo, eu fiquei pensando, mas, peraí, como é que ele sabe que eles pertencem à mesma árvore, né? E aí o senhor falando aí agora eu já consigo pegar esse algoritmo e colocar aqui e brincar com ele, né? Exatamente. Então, vamos lá para o que você acabou de falar. No começo, eu tenho 9 arvorezinhas triviais. Eu numerei as arvorezinhas. Árvore 1, árvore 2, árvore 3, e até coloquei cores. Tá? A primeira aresta vai juntar a árvore 7 com a árvore 8. São árvores diferentes. Então, juntei.
Então, eu fiz a fusão da árvore 7 com a árvore 8. E como é que eu vou batizar a nova árvore? Pega o nome da árvore do índice menor. Então, a árvore 8 vai sumir, eu vou ficar com a árvore 7. Fiz a fusão de duas árvores. A próxima aresta é essa de custo 2. Vai unir a árvore 7 com a árvore 6 e vai tudo virar árvore 6. As outras árvores continuam triviais. Essa aresta de custo 2 vai unir a árvore 3 com a árvore 9. São diferentes. Então, vira tudo árvore 3. Essa aresta de custo 4 vai unir a árvore 3 com a árvore 6. Beleza. Vira tudo árvore 3. Agora vai vir essa aresta de custo 4, unindo a árvore 1 com a árvore 2. Beleza, vira árvore 1. Nesse momento, minha floresta tem 4 árvores. A árvore 1, a árvore 3, a árvore 4 e a árvore 5. E agora vem o que você falou. Agora vem a aresta de custo 6, mais uma ponta está na árvore 3 e a outra ponta da aresta está também na árvore 3. Então, joga fora. Mesma coisa essa aresta de custo 7. Mas essa não. A aresta de custo 7 aqui junta a árvore 3 com a árvore 4. Beleza. Tudo virou árvore 3. Eu já estou perto de acabar. Próxima aresta de custo 8. Qualquer uma das duas serve. As duas vão juntar a árvore 1 com a árvore 3. Eu escolho a de cima. Então, a árvore 3 vai virar a árvore 1. Eu escolhi essa aresta. Agora, essa daqui vai ter que ser descartada, porque as duas pontas estão na árvore 1. A árvore 9 vai entrar. Desculpa, a aresta de custo 9 vai entrar. Pessoal, nesse ponto, eu só tenho uma árvore. A minha floresta se fundiu numa árvore só. Então, à medida que as arestas são escolhidas, eu realizo a fusão das árvores. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tranquilo. Então tá bom, pessoal. Então, olha aqui. As outras, as próximas, como eu só tenho uma árvore agora, tudo vai ter que ser descartado. E aí, eu tenho aqui a nova versão do meu algoritmo de Kruskal. A inicialização aqui é igual, só que agora as minhas arvorezinhas são conjuntos de nós. Então, em cada momento eu tenho conjuntos coloridos, o conjunto 6, o conjunto 2, o conjunto 9, né, o conjunto 3, são conjuntos de nós. Então, no começo, o conjunto S1 tem o nó 1, o conjunto S2 tem o nó 2. Então, são N conjuntos com um único elemento, cada um com a sua cor. Ordeno as arestas de novo, daquele jeito ali. E agora, vou percorrer as arestas da esquerda para a direita, uso a variável J. E aí pergunto, pega a aresta EJ, pega os extremos da aresta, as duas pontas. E aí vejo o conjunto de uma ponta, esse nó está no conjunto SP. E o nó da outra ponta está no conjunto SQ. Então, por exemplo, aqui, vou escolher essa aresta de custo 8, o SP vale 1, e o SP é o conjunto 1, e o SQ é o conjunto 3. Tá? Só para... Aqui. Supõe que o P é menor ou igual ao Q. Sempre um vai ser menor ou igual que o outro. E aí você faz a pergunta crucial.
Se esses conjuntos têm índices diferentes, se eles são conjuntos diferentes, se P é diferente de Q, então eu acrescento a aresta, faço a fusão dos dois conjuntos e guardo no que tem menor índice. O P é sempre o índice menor. Então, eu cresci, fiz a fusão de duas árvores. Tranquilo, pessoal? Esse código aqui está ok? Se vocês não gostaram de alguma coisa, pode perguntar. Tá tranquilo, pessoal. Então, olha, se a gente voltar agora para cá, você vai encontrar aqui nos slides uma estrutura de dados adequada que se chama manipulação de conjuntos disjuntos. É o capítulo 8 de um livro chamado Estruturas de Dados e Seus Algoritmos, do Jaime Luiz Schwarkfitter e Lilian Marquenzon. Vocês conhecem esse livro ou não? Já ouviram falar? Qual que é o nome, Pro? Vou pegar o livro, um momentinho. Aqui, pessoal. Está invertido na câmera? Ah, a gente tem ele aqui em PDF. Estruturas de dados e seus algoritmos. A outra disciplina tá mandando a gente estudar ele também. Beleza. Nesse livro aqui, no tópico 8.4, se vocês procurarem no índice, vem a parte de conjuntos. Conjuntos disjuntos. Então, explica como é que vocês fazem essas operações. De qualquer forma, aqui nos nossos slides, tem um cálculo de complexidade e aqui é explicado com detalhe como é que a gente manipula conjuntos disjuntos. O que é make set? Criar um conjunto unitário contendo X. Olhando no nosso pseudocódigo, é isso aqui, ó. Criar um conjunto unitário contendo um único elemento. Isso é o make set. Tá? Está aqui no nosso código. O find X retorna qual conjunto contém X. Onde é que a gente vê isso no nosso código? Aqui, eu pego uma aresta e a aresta tem duas pontas, o nó X e o nó Y. Aí eu tenho que saber em que conjunto está o nó X. Então, eu tenho que dar um find X para devolver o SP. Depois, o nó Y, que é o outro extremo da aresta, eu tenho que dar um find Y para devolver o Q, que é o conjunto do Y. Find em um extremo da aresta, find em um extremo da outra ponta da aresta, para achar
os dois conjuntos SP e SQ. E, finalmente, eu vou fazer a union de dois conjuntos, um contendo X e o outro contendo Y, que é essa expressão aqui. Eu vou unir o conjunto que contém X com o conjunto que contém Y, o SP união SQ. Então, aqui no nosso código, tá? Essas operações estão bem explicadas naquele código ali de alto nível. Então, aqui uma outra maneira de escrever aquele código. Ó, para cada vértice U, eu crio um conjunto unitário contendo apenas o U. X é o conjunto de arestas da minha árvore geradora. E é o conjunto ordenado pelos pesos. Aqui eu ordeno as arestas. Aí, para cada aresta desse conjunto, indo da esquerda para a direita, pega a primeira aresta. Pega o conjunto da primeira aresta, é find U. Pega o conjunto do primeiro extremo da aresta, é o find U. Depois, pega o segundo extremo da mesma aresta, é o find V. E vê se os conjuntos são iguais. Se são iguais, descarta a aresta. Se são diferentes, eu acrescento essa aresta a X, que é o conjunto de arestas da árvore, e faço a união desses dois conjuntos aí. Alguma dúvida? Está tranquilo esse pseudocódigo? Tá tranquilo, professor. Vocês querem que eu coloque aí no chat o nome do livro com os autores? Ou querem que eu coloque no Classroom depois essa informação lá no material complementar? Eu vou colocar no Classroom essa informação lá no material complementar da disciplina. Tá ok? Beleza? Ok, pessoal. Então, aqui, nesses próximos slides, vocês têm como é que esses conjuntos são implementados, esses conjuntinhos são implementados como arvorezinhas, onde cada nó tem um pai, tá? E a união consiste em juntar duas dessas arvorezinhas. Depois eu vou entrar nesses detalhes aqui. Isso aqui é a explicação de como essa estrutura de dados funciona. Mas isso aqui já está se afastando um pouco do que é a ideia central do nosso método, que é o método guloso. Então, antes de voltar nesses detalhes de implementação, tá, que está no livro aqui do Jaime e da Lília Marquezão, e também está aqui nos slides, tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar para o outro algoritmo de Prim, para vocês gravarem bem como funciona a estratégia gulosa. Depois eu vou voltar para fechar esses assuntos de implementação. Vocês concordam com essa minha abordagem? Então, Beleza. o que está faltando aqui? Estaria faltando a gente provar a corretude do Kruskal. Por que esse algoritmo ótimo funciona? Tá bom? E mostrar esses detalhes dessa estrutura de dados. Se bem que isso mais faz parte da disciplina estrutura de dados propriamente do que da ideia de algoritmo guloso, mas é a estrutura de dados que vai permitir que o método fique m log n. Vamos verificar isso aqui. O n é o número de nós. O m é o número de arestas. Tá?
Então, a complexidade ficou número de arestas multiplicado por um logaritmo de n. Então, um algoritmo bastante eficiente. Tá bom? O interessante aqui é que a parte de ordenar as arestas do grafo, você paga m log m. Por quê? Se você olhar para esse aspecto da ordenação, você tem quantos elementos para ordenar? M. M elementos, que são M arestas. O Mzinho é uma palavra reservada, uma variável reservada ou constante para significar número de arestas do grafo. E o N minúsculo para significar o número de nós do grafo. Quando a gente vai ordenar M objetos, então a gente vai pagar usando merge sort, quick sort ou heap sort, M log M. Tá? E o interessante, depois a gente vai ter o total aí das operações de conjuntos, né? Mas a complexidade final do algoritmo vai ser M log N mesmo. Por quê? Se você olhar bem, o logaritmo de M é igual ao logaritmo de N ao quadrado. E pela propriedade de logaritmo, esse 2 que está aqui em cima do N, ele vai cair como uma constante. O logaritmo de N ao quadrado, na verdade, é 2 vezes logaritmo de N. E aí, como a constante multiplicativa não faz diferença para a notação O, ele sai. Então, resulta que logaritmo de M é igual a logaritmo de N. Então, a complexidade ordem de M log M, na verdade, ela vira ordem de M log N. Tá? Só um instantinho que está chovendo aqui. Vou ter que fechar a janela, senão vai molhar toda a sala aqui. Só um momentinho. Voltando, aqui em Niterói agora deu para desabar um temporal. Então vamos lá. O tempo aí tá bom? Aqui tá chovendo também. É, caramba, hein? Aqui também tá caindo um pé d'água aqui. Então Mas vamos lá. qual que é a página mesmo? Qual que é o capítulo que o senhor falou do livro? Como? O livro que o senhor estava falando, qual que era o título? Agora eu consigo baixar ele aqui? Eu vou colocar aqui no chat, mas depois eu posso colocar ele no Classroom. Estou escrevendo aqui. O livro eu consegui já, mas eu queria saber qual que era o capítulo que o senhor estava falando. Depois vocês aí distribuem essa informação entre vocês. Do 8. Colocando aí no chat. Capítulo 8, tópico 8.4. Tá bom? Professor, Sim. volta lá no slide lá. Eu queria entender um pouco mais por que log de M é igual a log de N ao quadrado. Boa pergunta. Num gráfico... Entendi. O N é nó, não é isso? Sim. Aí o M seria as arestas, né? Isso. Vamos lá, então. Boa pergunta. Ótima pergunta. Um grafo com N nós,
quantas arestas ele pode ter no máximo? Então vamos pensar. Se o grafo tem n nós, cada nó pode ter até n-1 vizinhos. Né? Se o grafo tem 10 nós, cada nó pode sair dele até 9 arestas. Certo? Sim. Então, cada nó vai ter n-1 vizinhos. Ora, se eu tiver todas as arestas possíveis, o número de arestas vai ser n-1 para cada nó, vezes n, que são n nós. Tá? Só que eu tenho que dividir por 2, porque a aresta do x para o y é igual à aresta do y para o x. Correto? Então, o número total de arestas no máximo é n, que multiplica n menos 1, sobre 2. Então, por exemplo, num grafo com 4 nós, você vai ter n, que é 4, vezes n menos 1, que é 3, dá 12, sobre 2, que é 6. Então, um grafo com 4 nós pode ter até 6 arestas. Tá? Bom, mas só que n vezes n menos 1 sobre 2 é uma função quadrática. Porque n vezes n menos 1 é igual a n ao quadrado menos n sobre 2. Então, essa função n quadrado menos n sobre 2, na verdade, quem domina essa expressão é o n ao quadrado. Certo? Então, o número máximo de arestas de um grafo é da ordem de n ao quadrado, ordem quadrática. Tá? Então, quando eu digo que logaritmo de m é igual à ordem do logaritmo de n ao quadrado, eu estou trocando m por n ao quadrado, que é o número máximo aí, é a ordem máxima do número de arestas. Você entendeu? Entendi agora. Isso é o pior Obrigado. caso, né? Uhum. Sempre trabalhando no pior caso. E aí o resto é conta com logaritmo. E então essa complexidade aqui do algoritmo é dominada, interessantemente, pela complexidade da ordenação das arestas. Tá? E agora já faltam 20 minutos para acabar a aula e eu ainda não falei do algoritmo de Prim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular um pouco a prova da corretude do Kruskal, está nessa parte aqui do slide. Ó. Esse slide aqui. Eu vou pular isso por enquanto. Vou pular esses detalhes de implementação desses conjuntos disjuntos. Tá? E vou direto para o algoritmo de Prim. Tá bom? Para a gente conseguir encerrar a aula. Ok. Acho que caiu. Acho que o professor caiu. Eu acho que ele caiu também.